Nós somos craques em dar desculpas, já percebeu isso? Galera, a gente fala que a gente não pode, que a gente não tem. E no que diz respeito à oração, talvez essas desculpas que a gente cria sejam um dos principais motivos que nos afastam desse tempo com Deus. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo. É uma oportunidade de nós olharmos para dentro de nós e para aquilo que nós criamos como desculpas para nós mesmos e que nos impede de termos um tempo de oração com o Pai. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu queria pedir a todos vocês que estivessem se inscrevendo no nosso canal, dando curtir nesse vídeo e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. Beleza, gente? Bora? Roda a vinheta! Galera, que a oração é importante, todos nós já sabemos. Inclusive, foi o tema do nosso último vídeo, que faz parte dessa série de vídeos sobre desenvolver uma vida de oração. E nesse vídeo eu listei as 3 principais desculpas que a gente mais dá para não orar. E a primeira delas é a seguinte, gente: não tenho tempo. Vocês já ouviram isso? Na verdade, essa desculpa é uma desculpa clássica que a gente dá para tudo, inclusive para não termos uma vida de oração. A gente coloca dentro dos nossos dias todas as atividades possíveis, né? Você acorda pela manhã e tem milhões de demandas e quando chega ao final do dia você percebe que você não falou com Deus. E a sua desculpa qual é? Não tive tempo. Mas será que você realmente não teve tempo para falar com o Senhor? Eu acredito que a questão do tempo e essa desculpa ela é muito fácil de ser resolvida. Para pensar comigo. Qual é a prioridade da sua vida? Você vai dar mais tempo para aquilo que você dá mais prioridade, para aquilo que é mais prioritário para a sua existência. Será que a oração não é prioridade para você? Eu fiz essa pergunta para mim quando eu estava lendo um livro muito importante chamado Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. Eu já falei sobre ele em alguns vídeos. E esse livro me fez perceber que a falta de tempo não era o motivo de não me fazer orar. Era simplesmente o fato de eu não dar prioridade ao Senhor da forma como de fato Ele merece. Então tudo para mim era mais importante do que falar com Deus. E nesse livro, o autor, Bob Sword, me fez refletir sobre algo muito interessante. Ele disse assim: que horas que você acorda? E eu respondi internamente: 7 horas. E aí ele já coloca uma outra pergunta dizendo assim: será que você não poderia acordar meia hora antes para falar com o Senhor? Será que meia hora mudaria completamente o seu dia? Será que você não teria essa disponibilidade de acordar um pouquinho mais cedo para falar com o seu pai? Galera, na hora que eu li aquilo moveu o meu coração e eu disse: realmente, não é a falta de tempo que tem me feito deixar de orar. É simplesmente não dar prioridade. E eu comecei a acordar pelo menos meia hora antes para falar com o Senhor e eu digo para os irmãos que tem sido um dos momentos mais especiais da minha vida. O meu tempo de devocional, o meu tempo de oração, certamente é o tempo mais importante que eu tenho durante o meu dia. A segunda maior desculpa que nós damos é a seguinte: eu não gosto de orar. Galera, e para alguém, né, como nós, como o primeiro passo aqui, serve muitos jovens e adolescentes, que ministra para essa galera, é talvez uma das desculpas que nós mais ouvimos nessa faixa etária. Eu não gosto, eu não tenho prazer na oração. E o prazer na oração, na verdade, nada mais é do que um descontentamento com o próprio relacionamento com o Senhor. Quando você diz assim: cara, eu não gosto de orar, você está dizendo assim: eu não gosto muito de me relacionar com Deus. Eu gosto até de ir para a igreja, eu gosto de participar dos eventos, eu gosto de servir lá aos irmãos, participando das atividades, mas quando trata-se de se relacionar com Deus, de falar com Ele, de conversar com Ele, eu não tenho muito prazer. Muito disso, gente, acontece por uma dificuldade que ocorre na oração. O fato é que a oração te leva para um lugar que vai além desse mundo. A oração, ela exige de você algo que nós chamamos de fé. E a fé te leva para um lugar mais profundo, te faz sair desse ambiente de racionalidade. Para pensar, nós vivemos nessa terra, nesse mundo, né? No dia a dia, com as nossas demandas. A gente está tão impregnado de mundanidade, no melhor sentido da palavra, que a gente não consegue, de fato, transcender e ir além dessa realidade que os olhos conseguem ver. E aí a gente começa a orar e a gente não consegue perceber essa resposta de Deus numa interlocução. É como se a gente estivesse falando sozinho, cara. É como se a gente estivesse falando pro nada, pro vazio. Por quê? Porque a nossa vida está tão impregnada, tão alicerçada nesse mundo, que a gente não consegue perceber a fé agindo e nos levando para um lugar de transcendência, para um lugar que vai além da nossa própria realidade. E a oração é isso. Então, geralmente as pessoas que não gostam de orar são pessoas que estão cheias de mundo dentro delas.
E eu não estou dizendo que elas são pecados, sabe, que estão em pecado, não é isso. É porque elas vivem tanto nesses afazeres diários do dia a dia que elas não conseguem ir além daquilo que os olhos delas conseguem perceber. E aí a oração se torna algo vazio e naturalmente ninguém gosta de falar pro vazio, né? Então o meu conselho para você é, cara, comece a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus ao ponto de você perceber essa interlocução, ao ponto de você ser tão sensível à voz dele ou à ação dele, que durante a sua vida você consegue ele agindo, vendo ele agir no seu dia, vendo ele agir nas suas causas. Aí você vai perceber como é prazeroso falar com esse Pai que não só nos ouve, mas sobretudo nos responde também. E a terceira maior desculpa, talvez aquela que mais a galera dá, é a seguinte: eu não consigo orar. É interessante porque a gente até tenta orar, sabe? Mas a gente não consegue, a gente tem até o esforço de tentar iniciar uma vida de oração, mas quando chega no primeiro, sei lá, no segundo, terceiro dia, a gente já não consegue mais dar continuidade. Por quê? Porque uma vida de oração, ela precisa estar baseada naquilo que nós chamamos de disciplina, a disciplina espiritual. Orar e ter uma vida de oração é ter uma vida disciplinada. O começo vai ser muito difícil, galera. Com certeza. Os primeiros 5 minutos os joelhos vão doer muito. Sei lá, um pio de um passarinho ali fora da tua casa vai ser mais importante. Principalmente nos dias de hoje, com as redes sociais, ela vai nos chamar mais do que a oração. Aí a gente vai começar a orar e vai chegar uma notificação de mensagem. Ou seja, tudo vai ser mais importante do que a própria oração. Isso é natural, porque a nossa carne, ela puxa para esse mundo, para a naturalidade dessa própria vida, quando a oração te leva para um lugar muito maior, como nós falamos. Então, tudo é muito difícil no que diz respeito a ter uma vida de oração. Tudo exige, né? E essa exigência parte do princípio de que a gente só consegue vencer esses obstáculos com uma vida de disciplina. Então, puxa, o primeiro dia eu vou orar 5 minutos, beleza, show de bola. Segundo dia também, sei lá, o primeiro mês eu oro 5 minutos por dia, legal, mantenha isso como disciplina. No segundo mês você vai para 10 minutos, no terceiro mês para 20 minutos. E aí quando você percebe a sua vida está tão alicerçada nessa necessidade de falar com o Pai, que você vai começar a orar 40, 50 minutos, 1 hora por dia, e perceber a ação grandiosa de Deus sobre a sua vida de uma maneira que você tem prazer e leveza. Então, na vida cristã, a disciplina também é muito importante. Inclusive, vai ser o tema de um dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui no canal. É a disciplina espiritual. E a oração e o fato de você conseguir desenvolver uma vida de oração parte também de uma vida disciplinada. Galera, a gente espera que com esse vídeo você tenha sido motivado a orar e você tenha conseguido orar, olhar para si próprio e perceber talvez essa desculpa que você tem dado para não começar hoje a ter uma vida de oração. O nosso intuito é fazer com que seu coração seja despertado, com que você seja despertado a de fato ter uma vida relacional com o Pai, ali no lugar secreto, tendo um tempo a sós com Ele, falando, se relacionando com Ele em oração. E aí, vambora? Que tal desligar esse vídeo, depois de compartilhar com todos os amigos, dobrar os seus joelhos, vencer todos os obstáculos e falar com seu Pai? Ele quer muito te ouvir falar com Ele, beleza? Que Deus te abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.